Reis, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai amado, nós estamos aqui nessa noite, debaixo dessa palavra apostólica e profética, que será ministrada sobre a tua igreja. Deus, eu estou aqui na condição de mensageiro, para trazer aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, para o coração da tua igreja. A minha oração nessa noite é que o Senhor fale profundamente a cada coração. E de uma forma, meu Pai, tão especial, o Senhor ministre a cada um dos teus filhos que aqui estão. Deus, eu oro para que essa palavra não volte vazia, porque eu sei que não voltará. E que mude completamente a vida dos teus filhos que estão a ouvindo. E que produza um resultado como semente plantada em terreno bom, a 100 por 1. Deus, eu oro pelos teus filhos agora. Que a mente deles esteja aberta e o coração receptível para receber a palavra do Senhor em cada coração. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a história de Elias, como nós lemos agora, interessante que um homem que se levantou com tanta coragem, com tanta determinação de fazer algo que talvez nunca foi feito naquele tempo, enfrentar 450 profetas de Baal, fora outros 400 profetas também que estavam seguindo Jezabel. Na verdade eram quase 850 profetas. Ele enfrentou aqueles homens. Elias teve uma coragem, uma determinação, algo de Deus. E Deus respondeu a ele. Fez algo extraordinário. Fez com que não chovesse durante 7 anos. Fez com que chovesse novamente. Elias, ele tinha algo tremendo. Era um homem de poder. Só que aconteceu uma coisa que talvez gere uma certa interrogação. Depois que Jezabel soube todos os feitos que Elias tinha feito e Acabe contou para ela, ela mandou uma mensagem para o profeta Elias, dizendo assim para ele: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, eu vou te matar assim como você matou os meus profetas, amanhã nessa mesma hora. E Elias teve medo dessa mulher. O que será que tem essa mulher que fez com que o profeta Elias, que enfrentou 450 profetas de Baal e mais outros profetas, ter medo de uma mulher? Quando eu olho para esse texto, eu vejo algo que todos nós estamos suscetíveis a acontecer. Assim como o profeta Elias também, nós estamos suscetíveis a algumas coisas, das quais, que se nós pararmos para pensar, nós não entendemos por que aconteceu isso. Mas uma das coisas que eu vejo, talvez seja o tema dessa mensagem, que eu posso trazer com mais força, seria a influência de Jezabel sobre essa geração. Jezabel não foi somente uma mulher que adorava Baal e passou pela história sem que o nome dela não fosse mais citado. Mas no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 20, quando Deus está falando da igreja de Tiatira, ele no versículo 20 fala: vocês têm tolerado Jezabel. Tiatira, vocês têm muitos atributos, mas uma coisa eu sou contra vocês:
Igreja de Tiatira, vocês têm tolerado Jezabel. Quem é Jezabel? Que influência que essa mulher teve no tempo de Elias? É a mesma que eu vejo que está acontecendo na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos. Quando nós paramos para lembrar de Jezabel, nós lembramos da guerra que ela teve contra o profeta Elias. Parece que nós vemos a guerra que ela tem contra os profetas de Deus, aqueles que falam a verdade. E na verdade o que ela fez foi isso mesmo, ela foi intimidar Elias. E de fato ela intimidou tanto que ele teve medo. Aquele homem que estava com seu coração cheio de fé, agora está com seu coração cheio de medo. E se você é um pouco entendido da palavra, você vai ver que o medo é totalmente oposto à fé. Não tem como você ter medo e fé ao mesmo tempo. Ou você tem medo ou você tem fé. O problema é que muitas das vezes nós não fortalecemos a nossa fé. E as circunstâncias, os problemas, as adversidades que estão lá fora começam a falar mais alto do que a fé que está dentro de nós. E nós damos vazão a situações que nos levam a ter medo. Medo não é simplesmente um sentimento. Medo não é aquilo que quando a gente está atravessando a rua, de repente vem um carro e buzina, pum! Ai, que medo. Isso não é um medo, isso é um susto. Você levou um susto. Medo é um espírito maligno. Porque o medo ele vem roubar a fé dos cristãos, da igreja. E eu vejo a influência de Jezabel sobre a igreja justamente nesse sentido, roubando a fé, matando a perseverança, destruindo a coragem, implantando medo. Medo. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Toma cuidado com aquilo que vocês estão vendo aí fora. Porque se o mundo jaz no maligno, como diz o livro de 1 João 5,19, nada que existe aí fora, vai trazer algum atributo de edificação na nossa vida e fortalecimento da nossa fé. Todo mundo, todo o sistema mundano está programado para implantar medo dentro de você. E é esse medo que tem aberto portas malignas. É esse medo que tem feito coisas ruins acontecerem na sua vida. Porque quando você tem medo, você está declarando no reino do Espírito que você não confia em Deus. Quando você tem medo, você está declarando que você não está mais ouvindo a voz de Deus. E era exatamente isso que aconteceu com o profeta Elias. Porque quando o medo entrou no coração dele, a primeira coisa que ele quis foi fugir. E foi andando. Vou para o monte, vou fugir, vou ficar longe. Foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim Deus continua sendo fiel com ele. E por onde ele passava, Deus o alimentava. Deus fortalecia ele. Porque Deus não esquece dos seus escolhidos. Deus não esquece daqueles que foram chamados e lavados pelo sangue de Jesus. Deus não esqueceu de você. Pastor, mas e as circunstâncias? Pastor, mas e as adversidades? E os problemas que eu estou enfrentando? Ah, pastor, então Deus está permitindo. Querido, me perdoe, deixa eu expressar aqui uma verdade. As coisas ruins que acontecem na nossa vida não são permissão de Deus, são permissão nossa. 99,999% dos problemas foram causados por nós mesmos. Quando nós abrimos alguma brecha e deixamos o diabo nos influenciar com sofismas e enganos. Porque a verdade é que quando você está com o seu coração cheio de fé, não importa os problemas que você esteja enfrentando, você sempre vai passar por cima deles. E eles não vão afetar a sua vida. Porque você sabe e sabe em quem você coloca a sua confiança. E essa é a verdade que está sendo ministrada aqui. É que quando o medo rouba a sua fé, a primeira coisa é você querer se apoiar em alguma coisa que não seja Deus. Você se apoia em pessoas, você cria sua segurança em alguma coisa física, humana, terrena, ao invés de criar sua segurança em algo espiritual. E quando você coloca a sua confiança naquilo que é temporário,
terreno, humano, sua vida não consegue prosperar, crescer, desenvolver, progredir. Parece que ela paralisa no tempo, porque é exatamente isso que esse sistema do mundo que está aí fora, e até tem entrado em muitas igrejas, mas graças a Deus ela não entra aqui, porque aqui nós proclamamos o reino de Deus, e a religião não suporta a pregação e o evangelho do reino, porque aqui nós não pregamos o evangelho pela metade, mas o evangelho pleno, aleluia. Tem muitas igrejas que estão pregando o evangelho pela metade, pregam somente aquilo que faz bem à alma deles. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos anunciar todo o conselho de Deus, isso é, toda a palavra de Deus, seja ela de motivação, seja ela de confronto. E a questão é que na nossa condição hoje, nós precisamos sim ser motivados, mas também precisamos ser confrontados a assumir o nosso posicionamento como igreja. Não igreja adormecida, não igreja conivente com as coisas da terra, mas uma igreja conectada com as coisas do céu. E desligasse a conexão celeste e fez conexão com a terra. E aí veio o medo. Ele fugiu, chegou ao monte de Deus, o Monte Horebe, e ali ele entrou numa caverna. Deus não pediu para ele entrar na caverna. Deus não te pediu para entrar na caverna. E tem muitas pessoas que estão aqui nessa noite, que estão dentro das cavernas. Caverna parece um lugar seguro. A caverna parece um lugar confortável. Mas a caverna não é lugar de profeta de Deus. A caverna é lugar de pessoas medrosas, inseguras, que têm medo de confiar sua vida plenamente em Deus. E quando ele entrou na caverna, versículo de número 9, ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Isso traz uma palavra e um senso de posicionamento. Aonde eu estou? O que eu estou fazendo? E para onde eu estou indo? Você não é uma pessoa religiosa para simplesmente vir na igreja, receber uma palavra e ir embora para casa, sem saber quem você é, o que você tem e o que você pode. A verdade é que a palavra de Deus quer te mostrar qual é a sua verdadeira identidade, como homem e mulher de Deus. Não só dentro da igreja, mas principalmente lá fora. Não só dentro da igreja, mas principalmente no seu trabalho. Não só dentro da igreja, mas principalmente dentro da sua casa. Você é de Deus. Você pertence a Deus. A sua vida é para Deus. Não é verdade? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. A razão da nossa existência é para glorificar o seu nome com toda a nossa vida. E o homem e a mulher de Deus está fazendo isso, através dos seus pensamentos, das suas atitudes e das suas palavras, glorificando o Senhor. E minha pergunta é: será que nós estamos glorificando o Senhor dentro de casa? Será que nós estamos glorificando ao Senhor no nosso trabalho? Eu não estou dizendo que você tem que chegar no seu trabalho e falar para todo mundo assim: olha, vamos converter todo mundo, senão todo mundo vai para o inferno. E aproveita que dia 21 está chegando, então converte logo. Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que as pessoas têm que olhar para você e ver o brilho da glória de Deus na sua vida. Existia um pai da igreja chamado Agostinho. Não é da grande família não, mas é Santo Agostinho, que falou uma frase que muito me impactou quando eu vi pela primeira vez. Ele disse: em todo tempo pregue o evangelho, se possível use palavras. Às vezes nós temos muita palavra para falar, mas nós não temos muita vida para passar. A nossa vida vai falar sempre mais alto que as nossas palavras. Sempre. Aonde você estiver, ali está o reino de Deus. Mas eu não entendo esse trabalho, esse lugar que Deus me colocou, é tão difícil. Parece que está tão a luta, eu não aguento mais trabalhar aqui. É porque Deus quer que a luz que está em você saia de dentro para fora, ilumine todo aquele ambiente, aquele lugar seja transformado para a glória de Deus. Tem que acontecer isso.
Porque se você representa o reino de Deus, e se você tem que estabelecer esse reino, não vai ser um lugar confortável. Às vezes vai ser um lugar de muitas lutas espirituais. Muitas lutas espirituais. Porque a sua luta não é contra o seu chefe, nem contra o seu líder, o seu supervisor, ou que seja quem for que está acima de você no seu trabalho, ou o seu colega de trabalho. A luta que você tem é espiritual. É contra principados, potestades, hostes da maldade e espíritos imundos que atuam nas regiões celestes. A sua luta é contra esse espírito maligno, infeliz, chamado Jezabel, que tem feito você calar sua boca e não profetizar sobre o seu trabalho, e não profetizar sobre a sua casa, e não profetizar sobre a sua cidade, para que seja diferente. Deus está falando com você. Deus vai mudar a sua maneira de ver a sua missão no seu trabalho, o seu ministério no seu trabalho. Mas eu queria tanto ministério. Seu ministério começa na sua família, seu ministério está no seu trabalho, e consequência está aqui na igreja. Mas começa dentro de casa o seu ministério, se estende para o seu trabalho, até chegar aqui na igreja. Você é um ministro de Deus. Você foi autorizado pelo Espírito do Senhor, do Rei dos Reis, a ministrar, a profetizar, a declarar, a usar a palavra para mudar o lugar que você está. Porque de fato a palavra tem muito poder. Seja ela positiva ou negativa, ela tem poder. Tanto é que a palavra negativa que Jezabel mandou o mensageiro dizer para Elias, houve toda essa mudança, essa desestrutura na vida de Elias. Atingiu suas emoções de tal forma que ele fugiu. E o primeiro lugar que ele parou foi numa caverna. Interessante que os estudiosos analisam essa fase de Elias, e por algum motivo Elias entrou em depressão. Eu quero dizer algo para você que talvez vai mudar a sua maneira de ver algumas coisas. A porta de entrada da depressão é o medo. Não existe nenhuma pessoa que tenha depressão que antes não tenha medo, insegurança. Pessoas depressivas e que estão entrando na depressão são pessoas inseguras e temerosas com tudo. Não conseguem confiar. Tem medo do que está por vir. Tem medo do que vai acontecer. Sempre focam mais nos problemas do que a resposta que Deus tem. Não é pequeno o número de pessoas que estão procurando até psicólogos, e até mesmo estou dizendo cristãos evangélicos, estão procurando psicólogos, psiquiatras, porque estão entrando numa área de staff tão grande que estão entrando na depressão. E não é à toa que a palavra depressão faz sinônimo com duas palavras: opressão e possessão. Se você nasceu de novo e tem o Espírito Santo em você, você pode ter certeza que você não pode mais ser possuído. Nunca você vai ficar possesso, porque o Espírito Santo está dentro de você. Mas uma coisa pode acontecer, chama-se opressão. E é exatamente isso que o espírito de Jezabel causa: opressão. Te oprime até o ponto que você não aguenta. E o staff vem, pá. Começa com estresse, com aquela alta sensibilidade que tudo te irrita, tudo te incomoda, tudo deixa você fora de si, até chegar no estado onde você não aguenta mais, estoura, entra em depressão. E a primeira coisa que você quer procurar é uma caverna escura e ficar sozinho. E quando nós vemos essa passagem, nós vemos algo acontecer. Elias fazendo uma oração de uma pessoa em depressão, dizendo: Senhor, já tive o bastante, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus antepassados. Tira a minha vida. O caso mais sério da depressão crônica é quando a pessoa pede para si mesma a morte. Ela não quer mais viver, porque ela está sendo oprimida. Pastor, mas como eu posso fazer? Como eu posso me fortalecer para que isso não aconteça? Fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua confiança em Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa começa a se opressa, a primeira coisa que ela tem é birra de igreja. Não quer saber de igreja, não quer saber de louvor, não quer saber de oração, não quer saber de Bíblia. Tudo que fala assim, Deus, já irrita e não quer saber. Ela procura o isolamento, e isso é maligno, porque a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário esteja em família. Irmãos, de uma vez por todas nós devemos nos posicionar para não fazer com que esse espírito maligno continue atuando sobre a vida e
e família de muitas pessoas. Mas um fator interessante, que de fato me chama a atenção, é quando Deus fala com Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E a resposta de Elias é: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora procuram também me matar. Uma pessoa que está debaixo da influência de Jezabel e começa a ser oprimida por esse demônio, 3 coisas acontecem. O povo de Israel rejeitou a aliança. Fez o quê? Rejeitou o compromisso deles com Deus. Porque eles fizeram um compromisso com Deus, adorar somente a Deus, o único Senhor. Mas eles se corromperam com Deus Baal, porque ele tinha formato, podia pegar. O povo adorava, queria ver aquilo ali, e começaram a se corromperam com outros ídolos. E o que é um ídolo? É tudo aquilo que rouba a primazia de Deus no nosso coração, ou na nossa vida, ou no nosso tempo. O que está ocupando a maior parte do seu tempo? Talvez seja um ídolo que está sendo levantado no seu coração. Não, pastor, mas eu trabalho 8 horas por dia, então eu estou trabalhando. Não importa onde você esteja, você está dizendo: bendito é o nome do Senhor, eu estou aqui para a glória do teu nome. Todas as coisas cooperam para o bem, e você está ali conectado com o Senhor. Agora, quando as coisas da vida, ou as coisas terrenas, começam a ocupar a primazia, ocupa o primeiro lugar, aquilo que é importante, o nosso tempo, na nossa vida, começa a ser ídolos que estão sendo levantados em nossas vidas. E aí sim, você começa a rejeitar a sua aliança com Deus, o seu compromisso. Debaixo dessa influência maligna, você começa a pensar: hoje eu não vou no culto não, porque eu não estou bem. Então é no culto que tem que se melhorar. Não vou no culto porque eu não estou bem. Mas é no culto que é o lugar para você estar, para melhorar. E você começa a inventar uma série de coisas para justificar a sua ausência na presença do Senhor. Presta atenção nisso, que isso aqui é muito forte. Porque quando Deus viu Elias lá na caverna: olha, eu quero você no monte, não na caverna. Saia da caverna. Saia da caverna. Vem para a minha presença. Vem para a minha presença. Não, Senhor, mas eu te amo, mas eu vou te adorar aqui na minha casa. Não, Senhor, meu culto também vai ser no meu lar. A Bíblia diverte no livro de Hebreus: congregai-vos como é costume de alguns, principalmente porque se aproxima o dia. Deus não vai buscar uma pessoa, Deus vai buscar uma família. Sozinho você nunca será igreja. Nós somos igreja quando estamos juntos. Porque aí sim, nós somos a igreja, a noiva, o povo de Deus, a família de Deus. Sozinho não. Essa teoria maligna que Jezabel tem colocado aí: agora minha igreja é minha família, minha casa. Eu duvido que está fazendo oração, eu duvido que está louvando, eu duvido que está tendo pregação, eu duvido que estão prestando culto a Deus. Duvido. Porque outras coisas estão roubando o seu tempo e te tirando da presença do Senhor. E quando você sai da presença do Senhor, não é Deus que te abandonou, é você que está se afastando dele. Deus nunca te abandona, Deus nunca te deixa, Deus nunca te desampara. A questão é que nós, com as nossas atitudes, palavras e pensamentos, estamos nos afastando de Deus. Qual o maior problema que temos quando estamos no trânsito? Quando nós estamos na estrada, eu sempre uso esse exemplo, é quando nós começamos a olhar para os outdoors. Você perdeu a concentração. Você estava concentrado no seu destino, mas os outdoors começaram a chamar a sua atenção. E se você não perceber, você sai da rota e começa a entrar na frente do outdoor. Quantas pessoas, casos já aconteceram de pessoas que bateram no outdoor, saiu da rota. Saiu da rota. A função do diabo é colocar outdoors espirituais no seu trajeto e no seu destino em direção à vontade de Deus. Para quê, pastor? Para te tirar a atenção e fazer você olhar para o lado e ficar com medo, e ficar inseguro, e ficar temeroso. Continue focado, porque a pessoa que tem foco, ela sempre será bem sucedida na vida. Até no mundo empresarial, na área, publicidade, marketing, todas as áreas. Se a pessoa não tiver foco, ela não consegue ser bem sucedida. O seu foco tem que estar em Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Foi Ele que colocou a fé em você, e é Ele que quer a fé que está dentro de você. Autor e consumador. Continue com o seu foco em Jesus. Porque quando você sai do foco, quando você sai da direção, quando você sai do seu destino, você quebra
e rejeita a sua aliança com Deus. É o primeiro ponto, a primeira ação de Jezabel, rejeitar a aliança, acabar com o compromisso com Deus, foi selado pelo sangue de Cristo. A segunda coisa, ainda no capítulo 19, qual foi a indagação de Elias? Rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares. Qual é a influência de Jezabel? Fazer você perder o compromisso. Quando você perde o compromisso, você perde a confiança. Segunda coisa que acontece, você começa a quebrar os seus altares. Pastor, o que são altar? Se você olhar na Bíblia, altar sempre está falando de adoração, de culto. Então você começa a quebrar os altares, você deixa de adorar, você esquece que você nasceu para adorar. Sabe, nós adoramos aqui na igreja, mas nós adoramos também na nossa casa. A nossa adoração aqui é o resultado do que nós construímos dentro de casa, no nosso secreto, quando nós adoramos a Deus. A segunda coisa que acontece quando há influência desse espírito maligno é nós deixarmos de adorar, quebrar os altares. E o que é contrário à adoração? A murmuração. Quando você deixa de adorar, você começa a murmurar, você começa a reclamar. Nada te agrada, tudo está errado, tudo está ruim, nada, absolutamente nada sai bom para você, nada é bom para você. Você começa a reclamar, murmurar. Se a adoração é o culto que nós prestamos a Deus, me diga então no seu coração o que é a murmuração. É um culto que nós prestamos a quem? Deus quer de nós adoração e o diabo quer de nós a murmuração. Porque toda vez que nós murmuramos, nós estamos dizendo: Deus é imperfeito e não sabe o que está fazendo. Quando você murmura, você está dizendo no seu coração: Deus perdeu o controle. Quando você murmura, você está dizendo no seu coração: eu não consigo confiar em Deus. Está vendo comigo que isso é sério? Nós somos resgatados por um alto preço. O que Jesus fez por nós naquela cruz é muito grande para nós murmurarmos por qualquer coisa. Pastor, mas tem hora que as situações vêm, as dificuldades vêm, eu não aguento. Eu fico pensando: meu Deus, será que Deus se esqueceu de mim? O que está acontecendo? As murmurações causam adoração nesse mundo e faz com que o Deus desse século seja adorado, porque o mundo jaz no maligno. Então os problemas, as dificuldades, as lutas estão na terra. Mas se você estiver conectado no céu, você não verá essas lutas, você não verá esses problemas, porque a sua visão não está na terra, a sua visão está no céu. Você está olhando para o alto: de onde vem o meu socorro? Diz Davi: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A sua visão está no alto. Mas fulano, você não viu o que aconteceu? Eu só consigo ver o meu Senhor. Ele está olhando para mim, Ele está rindo para mim, eu estou adorando Ele, Ele está recebendo a minha adoração. Você começa a se desconectar da terra. Por quê? Porque você não é da terra. Quem tem que murmurar é quem é da terra. Se você não é da terra, não murmure, comece a adorar o Senhor. Pastor, mas diante dos problemas eu vou adorar o Senhor? Vai. Você vai levantar altares de adoração na sua casa, no seu trabalho, na igreja, aonde você estiver, levante altares de adoração, até que toda essa cidade, todo esse estado, toda essa nação esteja cheio de altares de adoração e possamos dizer: Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Agora, se nós estamos murmurando, nós estamos cooperando para a adoração maligna. E de murmuração, o mundo já está cheio. Fala mal de tudo. Porque essa cidade, porque esse povo, porque essa igreja, tudo é murmuração. Tudo é murmuração. Só está procurando defeito em tudo. A pessoa que está procurando defeito em tudo, ela perdeu a visão de Deus. Porque quando você tem a visão de Deus, você vê qualidade em tudo, você vê propósito em tudo. Mas você passou por esse problema, mas Deus tem um propósito. Mas você passou por essa luta, mas todas as coisas cooperam para o meu bem, porque Ele me ama e eu amo Ele. Você está vendo como a nossa visão tem que mudar? É isso que esse espírito maligno causa. Murmuração dentro da igreja. Porque eu não gostei da cor dessa parede. Porque essa pintura ficou feia. Porque devia ter pintado de amarelo. Porque isso. Porque está calor. Porque eu não aguento essa cidade. Porque a pastora falou isso. Porque o pastor está demorando para pregar. Porque... Nós passamos tanto tempo investindo na nossa alma, no que diz respeito às coisas da terra, que às vezes deixamos de aproveitar o máximo daquilo
que é investido para o nosso crescimento espiritual. Porque são essas palavras que vão fortalecer você a partir de amanhã, quando você voltar à sua batalha, aonde você está. Porque nunca pense que o diabo está aí parado ou deixando de fazer alguma coisa. Ele está sempre trabalhando, ele está sempre tentando programar, está sempre tentando fazer uma estratégia, um planejamento para você perder a sua fé. É isso que esse demônio de Jezabel está fazendo em muitos lugares, em muitas igrejas. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui também, e o último, está aqui no versículo 10 ainda: e mataram os teus profetas à espada. A palavra espada na Bíblia sempre tem um símbolo de palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus, ou a espada que sai da sua boca. Então tem a ver com palavras. Quem são os profetas de Deus? São as pessoas de Deus, são o povo de Deus. O povo de Deus é um povo profético. Nós somos uma igreja profética. Deus nos chamou para profetizar, para falar a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, você está profetizando. Profetizando sobre a sua casa, profetizando sobre o seu casamento, profetizando sobre a sua família, profetizando sobre a cidade, profetizando sobre a igreja. Você está profetizando a palavra de Deus. Você é um profeta de Deus. Mas o diabo está arquitetando situações para matar o seu ministério profético, para matar o espírito profético que tem na igreja. De que maneira, pastor? Usando pessoas que vêm falar palavras como Jezabel falou com Elias. Para com isso. Negócio de querer ser crente, querer mostrar uma outra coisa. Você não é isso não. Eu te conheci, agora você está aí querendo mostrar uma coisa diferente. Negócio de cantar na igreja. Para com isso. Você não tem dom para cantar, você não leva jeito para pregar, você não leva jeito para orar. Para com isso. Deixa de ser crente. Pessoas que estão sendo usadas pelo espírito de engano chamado Jezabel para matar o nosso ministério profético. Às vezes até outros líderes que sem sabedoria foram usados para falar que você não tinha chamado, não tinha ministério, que você não era nada, que você não chegaria a lugar nenhum. O diabo sempre vai usar pessoas para destruir a nossa fé. Toda vez que ele quer destruir a nossa fé, ele vai trazer uma pessoa para perto de nós e falar coisas que não edificam. Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado com as pessoas que estão no seu trabalho. E cuidado com aquilo que você ouve dentro da sua casa, dentro da sua família. É tão interessante que a Bíblia diz que às vezes os inimigos do homem serão os da sua própria casa, da sua própria família. Eu lembro de uma situação que eu passei há muitos anos atrás com meu pai, quando eu estava no processo de conversão da igreja. Eu sempre fui muito sedento por Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava indo num congresso que a igreja tinha feito lá em Brasília. Meu pai não sabia exatamente nada do que estava acontecendo nesse evento. E quando eu estava saindo no segundo dia para ir para esse evento, ele falou assim: já vai, profeta? Eu falei: sim, já vou sim. Vai lá trabalhar para crente, seu profeta de Deus. Eu não sabia se eu recebia aquele ali como... Eu se repreendia. Falei assim: sou profeta mesmo. Estou indo trabalhar para quem? Não, estou indo trabalhar para o Senhor. E aquele óleo de ira, de raiva. Eu sei o que eu passei na minha casa, quando se refere que os inimigos do homem serão os da sua própria família. Eu sei o que eu passei. Mas existe uma coisa, uma característica muito importante na vida de uma pessoa de Deus, que tem que existir, chamado perseverança. Foram dias muito difíceis que eu já passei na casa dos meus pais, por eles não serem cristãos. Mas eu perseverei. E hoje, graças a Deus, eles me respeitam, respeitam a minha vida, respeitam o meu ministério, me respeitam como homem de Deus. Porque eu perseverei. E não é só porque alguém te afronta que você tem que chegar lá e ficar afrontando a pessoa, não. Repreenda no secreto. Não aceite aquelas palavras sobre a sua vida, mas não bata de frente com ninguém. Não dê lugar ao diabo. Deus está falando com você aqui, isso aqui é sério. E agora eu vou entrar mais profundo. Às vezes isso acontece no seu casamento. São discussões que acontecem todos os dias, relacionadas a diversas coisas, principalmente igreja. Toma cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque você pode destruir o propósito e o ministério que Deus tem na vida dessa pessoa. Toma cuidado. Você é de Deus. Você foi escolhido por Deus. O que tem que sair da sua boca tem que trazer vida e não morte. Vida.
vida. Não pode sair água salgada e água doce da mesma fonte. A sua fonte sai água doce, águas cristalinas, águas vivas que vêm do trono de Deus para abençoar, para abençoar, para abençoar e trazer vida. Não importa onde você esteja, jamais murmure. Sempre traga palavras de edificação, sempre traga palavras de bênção, de vida. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé nessa noite. Saia desse lugar que está limitando a sua visão. Quando eu falo de lugar, eu falo de um lugar espiritual. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida hoje, as promessas de Deus sempre vão se cumprir, porque Deus é fiel. Às vezes o diabo usa circunstâncias para dizer para você que o que Deus prometeu para você nunca vai se cumprir. E quando você olha com os olhos físicos, você pensa que está tão distante. De fato não vai acontecer, está muito longe. Mas quando você menos imaginar, as coisas vão acontecer. Porque Deus, grava isso. Isso é a palavra da minha esposa, pode gravar. Deus é um Deus de surpresas agradáveis. Deus, Ele quer te surpreender. Porque se Ele falasse para você o dia que Ele iria fazer o milagre, a bênção, a vitória, a promessa na sua vida, Ele não seria glorificado. Não é verdade? Vou fazer agora, semana que vem. Glória a Deus, aleluia, amém, que bênção, chegou, né? Semana que vem está chegando, falta só 7 dias. Agora, quando vem de surpresa, você, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu nem imaginava, eu pensei que não tinha mais gente, mas Ele fez, Ele é fiel. Você não se contém. Seus vizinhos da direita, da esquerda, para frente, para trás, vai ouvir você glorificando, exaltando e bendizendo aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele te ama e vai cumprir tudo o que Ele te prometeu, porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é Deus, amados, Ele é Deus, Ele é Deus. Então vamos assumir um novo posicionamento a partir de hoje. Vamos mudar a nossa conduta, as nossas palavras, as nossas ações e os nossos pensamentos, porque tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Todas as coisas erradas começam na mente. Então cuidado com a sua mente, porque a parte do seu corpo mais importante é a sua mente. É a sua mente. E é aqui que o diabo quer te oprimir e trazer insegurança, medo. É aqui que ele quer colocar sofismas, enganos. É aqui que ele quer trabalhar. É aqui que ele quer te manipular. Então guarda isso aqui. Guarda com o capacete da salvação. Guarda isso aqui, coloca o capacete da salvação dentro da sua cabeça. E saiba que Ele é o Deus, é o seu Salvador, é o seu Senhor, é o seu Jesus. Amém, amados? Curva a sua cabeça. Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu sei que existem muitas pessoas aqui, eu quero ser mais direto agora para encerrar. Existem muitas pessoas aqui que estão paradas, suas bocas estão fechadas, não conseguem mais fazer aquilo que deveriam fazer, não conseguem mais ser profetas de Deus, não conseguem mais profetizar. Parece que estão dizendo para si mesmo: meu ministério morreu, as coisas não acontecem, eu não vejo Deus mais me usar. Sabe, talvez até hoje essa influência maligna tentou te parar, tentou te calar, tentou dizer para você que o que você fala não é verdade, que o que você fala não vai acontecer, mas você é de Deus. E quando você profetiza a palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode voltar vazia, mas ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Então eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente para se reposicionar. Talvez essa palavra não seja para todos, mas seja para algumas pessoas específicas que sabem que alguma coisa está errada e precisa mudar na sua vida. Então eu quero te chamar rapidamente, vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. Porque quando você toma essa atitude, esse posicionamento de tomar a ação de vir, você está dizendo: Deus, eu quero uma mudança na minha vida, porque eu sei que eu fui chamado para ser boca de Deus nessa terra. Eu sei que eu fui chamado para fazer diferença, mas eu não estou conseguindo. Então venha, que nós vamos orar por você. E debaixo dessa oração, dessa autoridade apostólica e profética, toda influência maligna, toda influência de Jezabel será arrancada, será tirada da tua mente, da tua alma, do teu coração, da sua vida, da sua casa, da sua família. E você será livre.
livre para viver um novo tempo em Deus, livre para profetizar a palavra de Deus e ver Deus agir aonde você está. Venha, toda a autoridade, toda a graça de Deus virá para você como um escudo, como uma proteção, como uma armadura de Deus. De fato, muralhas têm que cair, porque são elas que estão impedindo a nossa visão, são elas que estão impedindo nós vermos do outro lado. Preste atenção nessa palavra. O diabo levantou a muralha na sua vida, você não consegue ver o seu destino, você não consegue ver o seu futuro, você não consegue ver, porque quando você olha, tem uma parede na sua frente, e você pensa que acabou, que é só chegar até aqui e acabou, porque você não consegue prevalecer. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas como águia, e prevalecerão, e toda muralha irá cair. Mediante a palavra do Senhor, mediante a palavra do Senhor, mediante a palavra do Senhor, há um espírito apostólico e profético sobre essa igreja. E Deus espera de você, porque você é a igreja. Você é a igreja. A apóstola sozinha não é igreja, mas junto com você, ela é a igreja apostólica do Evangelho Pleno em Miraí. Junto com vocês, ela vai prevalecer para conquistar e transformar completamente a cidade de Miraí, e entregar essa cidade como objeto de louvor naquele dia, dizendo: esse lugar será chamado O Senhor está aqui. Eu quero chamar a apóstola, pela autoridade apostólica que Deus deu a ela nessa igreja. Ela vai orar por você e vai libertar você para um novo tempo, vai libertar você para fluir no seu chamado, vai libertar você para fluir no espírito profético, vai libertar você para profetizar que um novo tempo está chegando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Chega de murmurar. Pastor, mas pau que nasce torto nunca se endireita. Mas Jesus foi o melhor carpinteiro da sua época. Ele vai dar jeito sim, vai fazer milagre, vai fazer algo acontecer, mas tudo será no tempo dele, para que ele seja glorificado. Então nós glorificamos o nome dele a partir de agora, porque nós sabemos que ele é fiel. Nós sabemos que ele é fiel. Seu chamado será desatado hoje. Um novo tempo se inicia na sua vida. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Porque homem nenhum pode fazer nada se do céu não lhe for dado. Quem vai fazer alguma coisa na sua vida aqui não é apóstolo, não sou eu, é Deus. Nós estamos aqui como intercessores, como sacerdotes do Altíssimo, para dizer: venha, que a tua glória venha, que o teu poder venha, que a tua graça venha. Senhor, vem neste lugar. Deus te chamou como profeta. Abra a tua boca e profetiza, que ninguém te cale. Jezabel, nós não te toleramos, e nós ordenamos agora: saia dessa cidade, saia dessas vidas, saia dessas famílias, saia dessa nação, porque o Brasil é do Senhor Jesus, Minas Gerais é do Senhor Jesus, Miraí é do Senhor Jesus.